As tensões comerciais em curso entre o Canadá e os Estados Unidos, na última vez em que tarifas foram impostas sobre aço e alumínio, Justin Trudeau abordou preocupações sobre possíveis tarifas sobre aço e alumínio canadenses. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, enfatizou o impacto econômico significativo das possíveis tarifas dos Ileoagro sobre aço e alumínio canadenses, alertando que elas não prejudicariam apenas o Canadá, mas também levariam a perdas de empregos nos Estados Unidos. Referindo-se a experiências passadas, ele observou: sabemos que isso vai acontecer porque foi exatamente o que aconteceu na última vez em que tarifas foram impostas sobre aço e alumínio, em 2018. Houve perda de empregos nos Estados Unidos. 75 mil empregos a menos nos ICO por causa das tarifas que impuseram sobre aço e alumínio. Em resposta ao aumento das tensões comerciais, Trudeau afirmou que as empresas estavam sendo protegidas, mas também precisamos levar a sério o que o presidente está dizendo. O Canadá responderá de forma apropriada, mas calibrada, porém extremamente forte, independentemente do que os Iroquois decidam, e se tivermos que tirar um tempo para pausar isso enquanto defendemos os empregos canadenses, enquanto defendemos de forma inequívoca a soberania canadense, faremos isso. Ele sublinhou que o governo estava preparado para retaliar se necessário, garantindo que os trabalhadores e as empresas canadenses estivessem protegidos. Além de discutir medidas retaliatórias e planos econômicos, Trudeau também condenou fortemente o comentário de Trump sobre o Canadá se tornar o 51º estado do Ileoagro, afirmando: se tivermos que tirar um tempo para pausar isso enquanto defendemos os empregos canadenses, enquanto defendemos de forma inequívoca a soberania canadense, faremos isso. Seremos igualmente inequívocos em nossa resposta. Vamos deixar isso bem claro. Conversas sobre o 51º estado são um ponto fora da curva, isso nunca vai acontecer. Mas precisamos levar a sério o que o presidente está dizendo e levar isso em consideração à medida que continuamos a defender o Canadá. Posso te dizer que precisamos levar a sério o que ele diz e garantir que estamos respondendo de forma apropriada. Os canadenses se uniram de maneira muito forte. Os canadenses não precisam de mais ninguém nos dizendo que temos um ótimo país, porque sabemos disso. Desenvolvimentos recentes indicam que os Estados Unidos e a capacidade global excedente impuseram uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Canadá, com vigência a partir de 12 de março de 2025. Essa ação resultaria em uma tarifa cumulativa de 50% sobre esses produtos canadenses, conforme se acumula sobre as tarifas existentes. A Casa Branca enfatizou que essas medidas visam proteger as indústrias críticas de aço e alumínio dos Estados Unidos, que foram afetadas negativamente por práticas comerciais desleais e excesso global de capacidade. Para fortalecer essas indústrias, o presidente Trump está reinstaurando a tarifa total de 25% sobre as importações de aço e aumentando as tarifas sobre as importações de alumínio para 25%. As reformas-chave incluem a eliminação de todos os acordos alternativos, a aplicação de padrões rígidos de derretimento e fundição, a expansão das tarifas para incluir produtos-chave downstream, a terminação de todas as exclusões gerais aprovadas e o combate à má classificação de tarifas e esquemas de evasão de impostos. Além dos comentários do primeiro-ministro Trudeau, o ministro da Defesa Bill Blair também se expressou sobre a situação, chamando as ameaças de Trump de ofensivas, mas afirmou que não acredita que o Canadá esteja sinceramente ameaçado. Ele enfatizou a prontidão do Canadá para defender sua soberania, afirmando que os canadenses sempre defenderão nossa nação, nosso país, e estamos preparados para nos defender se necessário e que isso às vezes exige sacrifícios. Além disso, o primeiro-ministro de Newfoundland e Labrador, Andrew Furey, comentou sobre as ambições de Trump, descrevendo-as como potencialmente imperialistas, se não fossem priorizar a independência do Canadá sobre as preocupações econômicas. Ele afirmou:
Se eu ainda fosse primeiro-ministro, estaria preparado para empobrecer o país e não ser anexado se fosse necessário. Eu aceitaria qualquer nível de dano. Além do primeiro-ministro Justin Trudeau e do ministro da Defesa Bill Blair, várias outras figuras políticas canadenses se pronunciaram sobre os comentários recentes do presidente Donald Trump sobre o Canadá se tornar o 51º estado dos Equals. Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador, afirmou firmemente: o Canadá nunca será o 51º estado. Ponto final. Somos um grande país e independente. Elizabeth May, líder do Partido Verde, criticou as declarações de Trump, enfatizando que o Canadá e os Rio-Western são nações distintas, com sistemas de governança diferentes. Ela também sugeriu humoristicamente que estados dos Rio-Western, como Califórnia, Oregon e Washington, poderiam considerar se juntar ao Canadá. Doug Ford, premier de Ontário, respondeu à proposta de Trump sugerindo humoristicamente que o Canadá poderia comprar o Alasca e Minnesota, destacando a independência do Canadá e descartando a ideia de se tornar parte dos o alumínio. Para a unidade à corrosão no setor automotivo, torna-se especialmente valioso na construção de infraestrutura. O Canadá exporta entre 3 bilhões e 4 bilhões de cal para a integridade estrutural a longo prazo. Da mesma forma, o aço canadense é utilizado em máquinas industriais com apoio de bilhões, sublinhando a natureza essencial do alumínio canadense para a economia dos Estados Unidos. O alumínio é um material fundamental em várias indústrias devido às suas propriedades leves, durabilidade e resistência à corrosão. No setor automotivo, é amplamente utilizado na fabricação de veículos para reduzir o peso, melhorando, assim, a eficiência do combustível e reduzindo as emissões. A indústria aeroespacial também depende fortemente do alumínio para a construção de aeronaves, onde a relação entre resistência e peso é um fator crucial no design e no desempenho. Além do transporte, o alumínio é essencial para a indústria da construção, sendo utilizado em materiais estruturais como caixilhos de janelas, telhados e revestimentos. Sua natureza não corrosiva torna-o particularmente valioso na construção. De infraestrutura exposta a elementos ambientais, a indústria de embalagens é outro grande consumidor, pois o alumínio é amplamente utilizado em latas de bebidas e embalagens de alimentos devido à sua capacidade de preservar a frescura e a reciclabilidade. Essas diversas aplicações ilustram o papel indispensável do alumínio canadense na fabricação e na produção de bens de consumo dos imulprocessados. Juntamente com o alumínio, as exportações de aço canadense para os Estados Unidos são um componente vital da economia industrial da América do Norte. A cada ano, o Canadá exporta entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares em aço para os Rio-Western, representando de 15% a 20% das importações totais de aço dos Rio-Western. Esse relacionamento comercial foi construído ao longo de décadas de integração da cadeia de suprimentos, permitindo que o aço canadense desempenhasse um papel crucial em várias indústrias-chave. No setor da construção, o aço canadense é amplamente utilizado em projetos de infraestrutura, incluindo pontes, arranha-céus e edifícios residenciais. A alta resistência e durabilidade do aço tornam-no um material essencial para a integridade estrutural a longo prazo. Da mesma forma, a indústria automotiva depende do aço para a fabricação de estruturas de veículos e componentes de segurança, garantindo que carros e caminhões atendam a rigorosos padrões de segurança e durabilidade. O setor de energia é outro consumidor significativo de aço canadense, particularmente na produção de oleodutos e equipamentos de perfuração, à medida que a América do Norte expande sua infraestrutura energética. Importações confiáveis de aço do Canadá garantem que esses projetos possam prosseguir sem escassez de fornecimento.
Além disso, o aço canadense é utilizado em máquinas industriais que apoiam a produção de equipamentos pesados, ferramentas e sistemas de manufatura que impulsionam várias indústrias. O Canadá continua sendo um fornecedor crucial de aço e alumínio, em vez de ser uma dependência unidirecional. O Canadá exporta 2 bilhões anualmente, contribuindo significativamente para a economia de Ohio. Esses materiais desempenham um papel essencial nas indústrias dos quais a União, particularmente na fabricação, produção automotiva e defesa. As cadeias de suprimentos profundamente integradas entre os dois países significam que qualquer interrupção, como a introdução de tarifas, pode resultar em aumentos de custos para empresas e consumidores de ambos os lados da fronteira. Em vez de ser uma dependência unilateral, o relacionamento econômico entre o Canadá e os Estados Unidos é construído sobre benefícios mútuos que apoiam a criação de empregos e a estabilidade industrial. O Canadá desempenha um papel crucial no fornecimento dos Estados Unidos com commodities essenciais, incluindo petróleo, eletricidade, metais e alimentos. Uma interrupção repentina nessas exportações teria repercussões econômicas significativas, afetando a segurança energética, a produção industrial e os preços dos alimentos. Este relatório examina as possíveis consequências de tal interrupção, utilizando dados e precedentes históricos para avaliar o impacto. Vamos fazer uma pausa rápida. Se você gostou do vídeo até agora, podemos pedir um pequeno favor? Clicar no botão de curtir nos ajuda a alcançar um público mais amplo e compartilhar seus pensamentos ou feedback nos comentários tem um impacto ainda maior. Obrigado por assistir. Agora, vamos voltar ao impacto na energia dos Echesg-Bucora. O Canadá é um grande fornecedor de produtos como gasolina e diesel. Além do petróleo, o Canadá é um fornecedor significativo, o que também teria consequências ambientais negativas.